bom cirurgião, ele quer ter um bom anestesista, né, cara? Porque ele sabe que a anestesia é uma peça-chave ali no desfecho do procedimento dele. A cooperativa dos anestesiologistas de Ribeirão Preto, ela tem como objetivo dar para o seu cooperado uma estabilidade, qualidade, segurança. São nas crises que aparecem as oportunidades. E enquanto a maioria das equipes dos grupos tiveram uma queda no seu faturamento, a Copanest estourou. Por quê? Porque a Copanest abraçou as instituições. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao 7º episódio do ElevaCast, o programa que você aprende com a história de pessoas de sucesso, e hoje não vai ser diferente. Eu sou Júnior Galvani, host do programa, e eu quero começar fazendo um pedido para vocês. Pessoal, a gente está tendo milhares de visualização nos nossos vídeos aqui, um monte de gente se inspirando, mas a gente está com pouco inscrito. Então, se inscreve aí no canal, toca no sininho, não custa nada, dá um like aqui, e durante o episódio, aproveita para comentar o que te inspirou, o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Deixa a dica aí para a gente aprender, tá? E hoje a gente vai falar de cooperativismo na medicina. E eu trouxe aqui um parceiraço meu, o Guilherme Zemi, que é médico anestesista e hoje está à frente da Copanest, que é uma referência no Brasil em anestesia, tá? Então, seja muito bem-vindo, Guilherme, ao Opa, ElevaCast. maravilha. Muito obrigado pelo convite, Júnior. É, é uma honra, né? Tá aqui, tá com vocês aqui. A RGB faz parte aqui desse crescimento nosso, né? E eu fico muito feliz de receber esse convite aqui, fazer parte aqui desse projeto, né? E vamos, vamos ver o que a gente pode contribuir É para isso aí. isso, né? Não, a história é bacana, a gente tem certeza que vai inspirar bastante gente. Primeira coisa que a gente vai falar, eu vou mandar um abraço pra galera do Strang. Ó! Ah, isso aí, Abraço, pessoal. turma. É isso aí, a galera, a gente se conheceu lá É, numa resenha do tênis, já foi. fica a dica aí pro É, pessoal que quer conhecer gente de bem, gente boa, vai praticar tênis, que ali com tem um certeza. monte que não presta, tá? Mas a maioria é legal. É isso aí. Então fica o Ainda. meu jabá pudim aí, ô Jim, me dá uma mensalidade grátis aí, ó. Pessoal que quer jogar tênis, conhecer uma galera legal é no Strang, né, É, Zé? agora tem a Confra, né? A Confra Pois é, todo mês aí, quase tem a nossa Confra aí, que tá cada dia com pois é. mais membros aí, É isso né? Mais aí. colegas, mais amigos Pai Dog na na direção aí, tá indo direção. bem. Galera, mas é isso aí, é uma dica bem legal mesmo pra, quem quer fazer um networking legal com uma galera de outro nível, o tênis é muito legal. E um agradecimento à turma do Strang que me recebeu aqui em Ribeirão de braços abertos e a galera do Sorge, que foi por onde eu voltei a jogar tênis lá em 2020, 2 lugares que eu recomendo aí pra você. Então vamos lá, pra gente começar, Zeme, quem é o Guilherme Zeme? Se apresenta aí. Bom, o Guilherme Zeme, né? Nascido em Guaíra, São Paulo, né? Uma cidadezinha aqui do interior, próximo aqui a Ribeirão. Filho do Abdala Zeme e da Dona Maria da Glória, né? Irmão do Dr. Said, meu irmão é cirurgião, Legal. né? E pai da Lívia e marido da Lucila, né? Minha esposa, minha companheira, que tá junto comigo aí há 12 anos e vem acompanhando toda essa história, essa luta, esse desafio nosso, né? E, e o Zeme é um lutador, né? Um sonhador, uma pessoa que, né, preza muito pela amizade, preza muito pela transparência, preza muito pelas parcerias, né? E respeita todo mundo, né? Todas as pessoas, cada um tem o seu valor, né? Então a gente procura sempre, né, ter essas considerações, essas ponderações pelas pessoas que estão ao seu redor. E,
E estamos aí no desafio, na luta diária, né, meu amigo, É que isso não aí. pode parar. Ô Zé, me fala uma coisa, o que que te inspirou aí pra medicina, cara? Então, eu fui, né, quando eu tinha meus 15, 16 anos, né, eu fui fazer, né, o colegial fora, né, o ensino médio, né, fui fazer o colegial fora de Guaíra, fui fazer um colégio, né, particular interno, e quando eu terminei, eu tinha muito contato com um tio meu, que inclusive faleceu tudo, né, que foi o médico que fez o parto, né, fez o meu parto lá em Guaíra. E o saudoso, né, doutor Elídio. E eu acho que mais de 50% das pessoas de Guaíra nasceram na mão dele. Legal. Então, ele para mim era uma figura, né, cara, é um exemplo ali de pai, de tio, né, ele era casado com a irmã da minha mãe, tudo, né, e os primos, né, nós somos da mesma faixa etária ali, não tinha muito contato e tudo mais, e quando, né, eu falei: "O que que eu vou fazer, né, que eu", falei: "Pô, quero ser igual meu tio aí e tal", Legal, né, te inspirou. meu pai me apoiava muito, né, me apoia muito, sempre me apoiou, e e aí meu irmão também, né, meu irmão também falou: "Não, eu quero fazer também, eu quero ser médico", e nós fomos fazer, Você é né. mais novo ou Eu mais sou velho? mais velho, eu sou mais Legal, velho, eu tenho 1 ano, 2 anos mais velho que meu irmão. que legal. E nesse meio tempo, como eu fui estudar fora, eu acabei né, a gente acabou terminando o ensino médio juntos, né, com 1 ano de diferença, e aí eu não consegui passar, né, depois que eu terminei o ensino médio, eu não consegui passar logo de pronto, assim, eu fui fazer cursinho, e com isso o cursinho, meu irmão terminou o ensino médio, nós acabamos entrando junto. Que legal. Só que meu irmão entrou aqui em Ribeirão e eu fui entrar em Teresópolis, Rio de Janeiro, né. E entrei lá e acabei ficando lá, né, né, gostei muito da faculdade lá, da região, tudo mais, né. Nessa época, hoje esse ano agora eu completo 20 anos de formado, e na nossa época, né, quando eu fui há 25 anos, há 26 anos atrás, né, porque foram 6 anos de faculdade mais 20 de formado, só os 26 anos atrás, as vagas de medicina eram poucas, né, a gente tinha uma concorrência enorme nos vestibulares, né. Então, né, a gente acabou entrando junto Não e tinha tanta opção igual não as tinha, particulares cara, hoje, não né, não tinha, tem. não tinha. Mas, né, eu acho que nada é por acaso, né. Então acabou dando certo, eu acabei entrando lá, meu irmão aqui, nós que a gente acabou fazendo a faculdade, né, e foi nessa época que eu decidi, cara, que eu tinha esse Entendi. tio, tal, e eu acabei E ele que foi o foi influenciador aí. influenciador, né. E foi bem legal, porque depois disso eu ia pra Guaíra, né, durante a faculdade eu ia pra Guaíra e acabava encontrando com ele, ele me levava para o centro cirúrgico, e ele era, né, um bom cirurgião. E aí eu ficava lá na Santa Casa de Guaíra, e era bem legal, cara, bem legal mesmo, era uma era, assim, você pega uma cidade pequena no interior, né, é uma estrutura hospitalar pequena também, né, então, eh, hoje, com toda essa nossa envergadura, né, essa nossa, né, expansão, né, eh, Você tendo volta no tempo, tendo deve a ser um choque, oportunidade né. de conhecer centros cirúrgicos em São Paulo, em várias cidades, centros cirúrgicos de hospitais particulares, né, hospitais do SUS também que têm, uma estrutura muito boa, Uhum. né. E aí a gente lembra do que a gente via
E é bem legal, cara, você Imagino. vê isso aí, né? Então foi bem legal. Tá. Bacana. Então você formou há 20 anos e aí você decidiu por fazer anestesia. O que que te inspirou a fazer? Então, quando eu estava na faculdade, né, eu ia sempre, né, lógico, eu vinha para Guaíra, né, e do terceiro ano, quarto ano em diante, né, tinha um amigo do meu pai lá em Guaíra, né, que bem próximo do meu pai, que era anestesista, tá? Ele faleceu agora, faz um tempo já, Qual e que é o nome dele? José Nogueira, José Nogueira. Ele era um amigão do meu pai, bem próximo, assim, então toda vez que eu ia para Guaíra, ele vinha conversar comigo: "E aí, como é que tá a faculdade e tal, não sei o quê". E aí ele me contava como é que era, né, ele fez, residência de anestesia, né, em São Paulo, né, lá no HC de São Paulo. Então e aí depois ele foi morar em Jundiaí, ficou muito tempo em Jundiaí, mas a família dele toda era de Guaíra, né. E aí ele falava pra mim como é que era a vida dele, como é que era a rotina dele. Como ele, trabalhava, entendeu. Então isso começou a despertar um interesse, né. E aí eu comecei a ir para o centro cirúrgico lá em Teresópolis, comecei a frequentar mais o centro cirúrgico, acompanhar junto com o anestesista e tudo mais. E também, né, a somatória aí, quando eu fui ver, né, falei assim: "Pô, tem vaga pra caramba De de anestesia. anestesia". E e talvez eu acho que vai ser mais fácil pra eu passar, né. É E aqui aí, mesmo eu então. acho que é isso mesmo que eu quero, cara. Ai, tá certo, É. Não, mas juntou a vontade com a Pô, facilidade, aí, vamos pô, embora, é isso aí. bora, velho, entendeu? Ô Zé, aí você beleza, fez a residência e agora eu quero entender a sua trajetória até, né, você entrar aí nesse caminho com a Copaneste. Sim, sim. Ah, bem bacana, cara. Acho que esse é um ponto que eu julgo, assim, um foi um ponto X da minha vida, assim, né, foi um ponto primordial aí de desenvolvimento para mim, né. E quando eu terminei a residência em final de 2008, né, Você fez onde? Desculpa a residência. Campinas, Campinas. Campinas. E e aí eu fiz a residência em 2006, 2007 e 2008, né. E quando eu terminei a residência, eu fiz uma residência boa, né, uma residência de excelência, né, com formação excelente ali, uns preceptores, né, um centro de formação de excelência. E e quando eu estava no terceiro ano, nós já tinha despertado o interesse, né, por ficar lá no serviço, né, por fazer parte do grupo e tudo mais. E e aí eu acabei ficando, né, acabei sendo convidado para ficar. Era um grupo, né, seleto aí, né, que poucos anestesistas tiveram o privilégio, né, de ser convidado para ficar lá, né. E acabei me deparando com uma situação, assim, que já de cara eu já comecei a sentir algumas coisas que me incomodavam, né, que eu não sabia que iria me incomodar desse tanto, né. Que era o quê? Vamos falar assim, né, dentro do mercado, dentro da área da anestesiologia, nós temos os grupos, né, os grandes grupos ou os pequenos grupos, né, e existe a hierarquia, né, existem você é mais novo, então você tem que trabalhar um pouco mais ou às vezes, né, bem mais, e ter um recebimento, né, Menor. menor, né. Então isso aí começou a me incomodar. Então Vai pegar as buchas e receber não vai exata receber proporcional. exatamente. Então eu Entendi. eu não imaginei que isso iria me incomodar tanto assim, né, porque
eu queria muito ficar, né, no entanto, eu vi que, quando eu comecei a conversar E isso é normal dentro da anestesia? Imagino que de outras áreas também ou não? cara, até um tempo atrás isso era normal, sabe. E aí o que que aconteceu? Eh, isso vem mudando, né, vem mudando pela atual situação que nós estamos no mercado, né. No mercado eu vou, hum, na maioria das falas aqui eu vou falar especificamente do mercado da anestesiologia, Claro. tá. Tá. Porque a gente se depara com algumas especialidades que você tem, sobras, né. A oferta é menor do que a demanda, né. A oferta é maior do que a demanda, tá, de Entendi. mão de obra. Mas na anestesiologia hoje nós temos o inverso, tá. Então o que que acontece, né, quando eu fui convidado para, voltando à pergunta, né, isso é normal dentro do mercado, dentro dos grupos de anestesia, né. Aqui em Ribeirão Preto nós temos isso, né, ainda, né, em Uhum. alguns grupos, né. Em outras cidades menores, mais frequente isso, tá, com uma maior frequência. E, eh, foi aí que, né, começou a nossa história com a Copaneste, Entendi. né, mas nós vamos chegar lá, Tá. tá. Então assim, então aí eu fiquei lá em Campinas um tempo, depois eu fui para São Paulo, tá, não consegui absorver todas essas particularidades lá. Entendi. Fui para São Paulo, né, fiquei em São Paulo lá em hospitais de ponta, hospitais, privados, né, de de atendimento à classe A, né, e fiquei lá um tempo, né, eh, tive uma outra proposta para vir para o interior, para próximo da minha cidade, para ficar ali em Barretos, Uhum. né, acabei aceitando por querer ficar mais próximo da minha família, né, eu não era casado São ainda. Paulo também não é fácil, né, cara? Entendeu? Então assim, A gente que é daqui é difícil, né? se adaptar e tudo mais, mas, eh, até não falo que foi por conta, São Paulo, trânsito e tal, não, não foi nada, entendeu? Eu acho que foi mais para Mais família. mais família, né, eu não era casado ainda, não tinha, né, então assim, falei: "Não, eu quero ficar mais perto do meu pai, perto da minha mãe, perto do meu irmão, tal", e também, né, juntando aí com o interior também, né. Entendi. Aí vim para Barretos também, me deparei com uma realidade totalmente diferente do que eu tive na residência e em São Paulo, né. Então quando eu cheguei, né, fui lá para um hospital público, né, um hospital do SUS, lá em Você fala em Barretos, termos de estrutura? de estrutura, Entendi. de equipamento, de modelo de serviço, de operação, como que foi isso, né, entendeu. Então assim, eu só para dar exemplos, práticos, né, então eu estava dentro de um hospital top de linha de São Paulo, aonde eu tinha, todos os equipamentos necessários para fazer uma anestesia, excelente. Quando eu cheguei em Barretos, eu não tinha uma bomba de infusão, eu não tinha alguns tipos de medicações, o paciente talvez, né, tinha algum prejuízo por conta disso, e a gente tinha que se adaptar a isso, né, porque a realidade era aquela, né. Não se fala muito, né, Zé, mas o anestesista é o anjo da guarda ali do paciente, né, cara? É, É ele que desliga e liga de volta, né? é. E assim, isso é uma coisa legal, né, cara, que você falou, porque o bom cirurgião, ele quer ter um bom anestesista, né, cara, porque ele sabe que a anestesia é uma peça-chave ali no desfecho do procedimento dele. Tanto que tem muita gente que tem protela e tem medo de fazer cirurgia, não é pelo procedimento, é pela É pela anestesia que é anestesia. necessária para aquele procedimento. Exatamente, né. E
E aí, quando eu me deparei com essa realidade, né, com esse meio, né, ali no interiorzão, né, eu procurei eh, alguma coisa, né, algum lugar onde eu conseguisse ter um equilíbrio, né. Eu conseguisse ficar perto da minha família e também tivesse uma qualidade de trabalho. Foi onde surgiu a oportunidade de estar vindo para Ribeirão, né. E aí eu conversei com o pessoal, vim primeiramente para um hospital do SUS também, Uhum. tá, entrei num grupo, ainda não era cooperativa, né. Mas nesse ano, né, isso tudo aconteceu em 2009, né. Nesse ano foi, né, a cooperativa tinha sido fundada em 2008, Entendi. né. E aí, eh, em 2009 eu vim, a gente não era esse grupo que eu entrei não era da cooperativa ainda, não fazia parte e tudo mais. E aí passou um tempo, nós começamos as tratativas, né. Só que era um negócio embrionário, né, eu não entendia, eu não sabia o que que era cooperativismo, eu não sabia o que que era, né, por que juntos nós vamos conseguir chegar mais longe, ou somos mais fortes, eu não sabia nada disso, Uhum. né. Eu não tinha noção de uma empresa, o que que era uma empresa, o que que era um CNPJ, o que que era assim, entendeu. Então, assim, isso era uma das coisas que eu até falava, né, que eu falava assim: "Cara, na faculdade você tem que aprender, direito societário, sabe, direito empresarial, porque isso faz parte da vida", né. E aí o que que aconteceu? Aí nós começamos tratativa e tudo mais, e esse hospital que eu vim, ele era um hospital do estado que tinha licitações a cada 5 anos. Então era um contrato de prestação de serviço de uma empresa, eh eh, né, terceirizada Uhum. em anestesiologia, e a cada 5 anos tinha licitações. E aí, o que que nós vimos, né, nós vimos que, a gente começou a competir entre nós mesmos, né. Então tinha E a licitação é preço. preço, né, ele não mede muito qualidade, né. Então assim, começou a cooperativa a disputar com a gente, começou outros grupos e tal, não sei o quê. A gente não é contra isso, nós não temos problema com a concorrência, Uhum. né, desde que ela seja uma concorrência justa, né. "Ah, o que que eu tô te entregando?" "Ah, eu tô te entregando isso. E você?" "Não, eu tô te entregando a mesma coisa." "Ah, então menor preço leva." Maravilha. Só que nós começamos a se deparar com, né, outros tipos de empresas que vinham concorrer com a gente, que era, empresas exploratórias, né, que colocava os nossos colegas, nós mesmos, eh, em situação de exploração, né. Então, foi aí que despertou, né, essa necessidade, esse interesse nosso em fazer parte da cooperativa, né, que que até queria, eh falar aqui que o fundador da cooperativa, o Alexandre Caputo, né, Eu ia nossos fazer essa pergunta. nosso Legal, nosso hoje é nosso atual presidente da legal. cooperativa, né, é um cara que dedicou a vida toda dele, né, a essa cooperativa nossa, né, cara. Então, ele teve esse essa sacada aí de montar a cooperativa, de fundar a cooperativa. E aí nós começamos. Comecei como cooperado, como um cooperado qualquer, Entendi. né. E como cooperado nós fomos trabalhar, nós fomos fazer plantão, nós fomos trabalhar, nós fomos ajudar, nós fomos isso, fomos aquilo, fomos evoluindo, né. Evoluindo, e aí eu fui começando a aprender, a conhecer o cooperativismo, né. Aí fui fazer curso, fui fazer uma série de coisas, né, pra Entendi. Para ir para a área mais do
da gestão. Não, nesse primeiro momento não, para eu entender o que que era de verdade o cooperativismo, né? E o Então, que é? Vamos dizer assim, assim, o que eu queria que você me passasse? 3 pontos de vista. tá. O que que a cooperativa agrega, né, para os médicos, para os hospitais e para os pacientes? Eu acho que são os 3 envolvidos aí no nesse Nossa. ciclo, né. Tipo assim, formei anestesista, por que que é bom eu entrar na Copanest? Cara, que pergunta fantástica, né, cara? Isso aí para nós a gente poder falar sobre isso para nós é excelente, cara. Eu te agradeço essa pergunta. Eh, então eu fui, né, fazer alguns cursos de cooperativismo, né. A cooperativa, desde a fundação dela, ela foi fazer parte da FEBRACAN, que é a Federação Brasileira das Copanestes, Federação Brasileira das Cooperativas dos Anestesiologistas, né. Então, hoje nós temos aí uma federação, né, uma central e as singulares, né. Então hoje nós estamos aí se eu não me engano, em 24 estados, Legal. né. E a Copanest RP é a representante do estado de São Paulo. A nossa abrangência é estadual. Apesar de ser Copanest RP, nós só não colocamos, né, o Caputo só não colocou Copanest SP, porque a Copanest SP, que foi fundada há um tempo atrás, antes da RP, ela acabou não dando certo. Por motivos que a gente não precisa entrar aqui, mas ela Ele não não queria vincular o nome. para não ter nenhum tipo de vínculo Tá, e lembrança, então ele colocou Componente RP, que ela foi fundada em Ribeirão Preto, né. entendi. E aí depois que nós começamos a entender, né, eh já fui, né, então, o que que é o cooperativismo, né? Por que do cooperativismo? O que que traz de benefício o cooperativismo, né? Primeira coisa é que você tem uma somatória, né, teoricamente, se você pegar o pé da letra, é o quê? É uma união de CPFs, né, uma união de pessoas, que tem o quê? Um objetivo em comum, certo? Então a cooperativa de produtores, né, de queijo, ela tem o objetivo de negociar a venda do produto do seu cooperado. Uhum. A cooperativa dos anestesiologistas de Ribeirão Preto, ela tem como objetivo, né, dar para o seu cooperado uma estabilidade, dar para o seu cooperado qualidade, dar para o seu cooperado segurança. E segurança, quando você fala, até segurança jurídica e Segurança jurídica, contábil, administrativa, legal. né. Inclusive, assim, indo de encontro à sua pergunta, o porquê que a cooperativa é importante para o hospital. Por quê? Porque apesar da cooperativa ser uma união de CPFs, uma união de pessoas, uma união de anestesistas, nós, mesmo tendo a possibilidade de uma negociação mais, acirrada, mais incisiva, a cooperativa tem um pilar dela, uma uma um dos pilares de filosofia é a não, né, a não exploração da instituição, né. Então nós somos parceiro da instituição. Então mesmo num momento desfavorável de mercado para a instituição, a cooperativa não põe a faca no pescoço de ninguém, né, falando no Entendi. linguajar, né. Sim. Então assim, eh, então isso é uma das, né, porque nós temos algumas prerrogativas, que é o quê?
é a não exploração de um médico pelo outro, né? É a segurança e a qualidade do nosso paciente, é a não exploração da própria instituição, parceria, é a adequação dos serviços, né, de anestesiologia. Como? Né? Levando até a instituição as sugestões, a ajuda na gestão desse bloco cirúrgico, né? Hoje a gente já extrapola os blocos cirúrgicos, né? A gente já não fica mais no bloco cirúrgico, a gente já ajuda na gestão toda, né? Entendi. Como parceiros, né? De instituições. Então, assim, então a gente leva e fala assim, ó, aqui nessa instituição nós precisamos disso, 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 esse processo aqui nós precisamos implementar assim, assim, assado, nós precisamos criar uma barreira para isso, isso e isso, para que a gente não tenha problemas, né? Então a gente coloca isso Ou tudo. seja, acabar melhorando toda a parte de centro cirúrgico. O fluxo, tem exemplos, né? Casos de sucesso aí, cases de sucesso nosso, que é absurdo, né, cara? Que assim, nós entramos em instituições do SUS, pública, Vamos contar. né? Um case aí nosso, né? Posso até falar em São Carlos, né? Nós entramos numa instituição onde eram feitas, né? Em torno de 300, 350, 400 cirurgias mês e tinha-se um gasto, né, com um contrato da anestesiologia. Quando nós chegamos, nosso valor, né, eu falo que a Copanest ela não tem preço, ela tem valor, Uhum. né? E quando nós colocamos o nosso valor, o diretor lá, você tá maluco, né? Eu falei, cara, você me dá um voto de confiança, vamos tentar, vamos fazer um contrato de 3 meses. Terminou, não tá legal, a gente vai embora, né? Bom, 3 meses, a, a, a produtividade do centro cirúrgico, ela foi de 400 para 800. Caramba. Né? Ele falou, vamos tentar mais 3 meses. Eu falei, faça o contrato do jeito que você quiser. Depois dessa, né? Né? Isso Falei, eu não, então falo, vamos mais fazer, 5 anos. vamos fazer anual. Vamos fazer anual, né? Com mais 3 meses, 1.000. Hoje, nós estamos, acho que numa ocupação do centro cirúrgico, acho que legal, que é em torno de 1.000, 1.100, 1.200 cirurgias mês. Depende da complexidade. Essa instituição, ela fez um acordo com o governo do estado, está fazendo em torno de 60 cirurgias cardíacas mês. São Entendi. 2 por dia. Só que você pegar dias úteis, né? Nós temos 22 dias úteis, então não são 2 por dia, Uhum. porque são mais, né? Então, assim, é uma equipe nossa lá que a gente só tem muito orgulho, né? A gente só tem elogios, né? Mas vocês triplicaram Triplicão. E hoje o contrato de anestesia perante o volume cirúrgico e arrecadação, né? O faturamento da instituição, né? Ele ficou proporcionalmente menor, mais barato. do que era antes, né? Então, esse tipo de situação que a gente tenta levar para a instituição. Inclusive, intercorrências, né? A gente sabe que as intercorrências, elas têm um custo alto, né? E, e a gente tenta ter um menor número de intercorrências. Como? A gente inventou a roda? Não, nós somos melhor que ninguém, né? Nós não inventamos a roda, mas a gente implementa protocolos. Então nós temos o quê? Um padrão, Uhum. né? Ah, mas o anestesista ele pode fazer o que ele quiser. Pode fazer o que ele quiser. A decisão é dele. A decisão é dele. Só que o protocolo tá lá. Se tiver alguma intercorrência, por que você não fez dessa forma? Por conta disso, não, beleza. Por conta de não, então tá errado. Então E nós temos aí entra a parte do benefício pro paciente. para o paciente Porque tem processo, tem. qualidade e segurança. Hoje o nosso setor de qualidade dentro da Copanest, ele é muito forte. Ele é muito forte.
Então, assim, nós temos uma enfermeira que é voltada só para qualidade, ela fica full time, só qualidade, e ela visita todos os hospitais, ela faz um relatório com um diagnóstico de todos os hospitais, inclusive quando a gente entra, isso vai num pacote. A gente não cobra por isso. Não tem, isso vai, não, isso vai no pacote. Entendi. Então a gente vai lá, faz um levantamento de processos, fluxos, equipamentos de todas as instituições. E aí chega no final, ela dá um parecer juntamente com a gente, é discutido isso, né? E isso traz pro nosso cooperado uma segurança, né? Traz uma estabilidade, né? E o cooperado ele recebe em dia, né? A cooperativa nos seus, 16 anos nunca atrasou um pagamento. Legal. Então isso é muito bom, E né? então, assim, a cooperativa recebe e faz o repasse com o Faz o pessoal. repasse. Então, pro anestesista, você garante fluxo, né, de trabalho, com pagamento em dia, imagino que essa questão que você falou que foi uma das coisas que te incomodava lá no começo da carreira, que é a questão de diferença de pegar as buchas, receber menos, isso aí você deve ter uma equiparação dentro da cooperativa, certo? A cooperativa, na realidade, não é uma equiparação, ela é igual, Ah, legal. é igual. Todo mundo recebe igual pelo aquilo que você trabalha. Então, eu fui lá, trabalhei, eu vou receber igual a o Júnior. O Zeme foi lá, o Júnior entrou hoje na cooperativa. Ele vai trabalhar hoje, ele vai dar um plantão hoje, junto com o Zeme, que está há 15 anos. Ele vai receber igual. Que legal. E ele vai trabalhar igual. Então não tem diferenciação, não tem hierarquia. E outro ponto, né, que eu falo que é benefício para o cooperado, é a liberdade, é a autonomia do cooperado em falar: eu quero trabalhar tal dia, eu quero fazer tal escala, eu quero. Não tem obrigatoriedade. Isso permite até que ele tenha outros contratos com outras. Não tem, a cooperativa não exige exclusividade. Entendi. Entendeu? Então você pode trabalhar em outras instituições, pode fazer seus plantões. Eu não quero trabalhar final do ano. Não tem problema nenhum. Você vai receber proporcionalmente ao seu trabalho. Então isso dá uma autonomia, isso te dá uma liberdade. Isso tem, né? A gente vem de encontro ao mercado atual no qual nós estamos Entendi. passando, né? Legal, Atuando. legal. E vamos falar de números hoje. A Copanest hoje está em quantos hospitais, né? Hum. Copanest hoje nós estamos são 26 hospitais, tá? Hoje nós estamos aí com mais ou menos, que nós estamos num processo de captação forte Forte. e, né, nesse último mês aí nós chegamos aí em 380 anestesistas. Quantos vocês precisam? Nós precisamos de uns 1000. Hoje o desafio da Copanest são anestesistas. São anestesistas, cara. Tá. Hoje não só da Copanest, né? O desafio da anestesiologia do nosso país é o anestesista, né? Entendi. Isso é uma coisa que é fato. Legal. E eu queria que você me contasse o porquê dessa necessidade de expansão. A gente falou antes da conversa aqui. Você pode contar essa ampliação que vocês estão fazendo para a capital? Sim, não, nós não temos, né? Assim, são expansões, né? Que a gente julga estratégicas, né? Uhum. Não para a Copanest, tá? Porque a Copanest, ela, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma instituição Uhum. que ela vem para quê? Para valorizar a nossa especialidade. Ela defende a anestesiologia, né? Mas repito,
A gente não explora nem o médico e nem a instituição. Então, ela vem para colocar esse ponto de homeostase, esse ponto de equilíbrio, Uhum. né? Ganha, ganha. Ganha, ganha. Então, quando a gente fala, vamos, ao invés da gente ficar aqui somente em Ribeirão Preto, a gente começar a expandir aos redores, né? Atuar dentro do estado em várias cidades e agora está entrando na capital, a gente quer levar o quê? Nós queremos levar para o anestesista qualidade, segurança, né? E, e com isso, não é forçar, mas é tirar da zona de conforto as empresas exploratórias, Uhum. entendeu? As empresas que estão no mercado simplesmente, né, visando o quê? O lucro, né? Então, assim, a cooperativa, a gente não visa simplesmente o lucro, né? A cooperativa não tem lucro. A cooperativa, o recebimento, o contrato, ele é revertido, eu digo que não chega a 100% porque nós não recebemos 100%, já tem o desconto do imposto na ponte. Entendeu? Mas Tirando os custos, é tudo distribuído para ele retorna 90% de maneira direta e eu digo que o restante de maneira indireta. Entendi. Porque o cooperado ele tem seguro de vida, né, com a cooperativa. Ele tem seguro de responsabilidade. Ele tem assessoria jurídica. Ele tem assessoria administrativa, assessoria contábil. Ele tem educação continuada, né? Educação continuada, eu digo forte, né? Que é o quê? É parcerias com escolas, com cursos, né? Que o anestesiologista ele continua a sua educação, ele continua se atualizando por intermédio da cooperativa, né? Nós estamos finalizando agora a nossa nova sede, que num primeiro momento iria ser um hospital, e nós decidimos que nesse momento agora nós não vamos ter o hospital, né? Ia ser um hospital da Copanest, Uhum. porém nós decidimos que vai ser um centro de treinamento para os nossos E cooperados. estava aqui na pauta, eu ia falar isso, que vocês fazem investimento em capacitação direto, né? E como que isso é estruturado ali dentro da Então, cooperativa? então assim, a cooperativa, por ela fazer parte da Febracan, né, do Sistema S, né, da OCESP, né, Senai, Senac, todo esse sistema, a gente faz parte disso, Uhum. que é cooperativismo. Então a gente fomenta isso, né? E quando a gente faz parte disso, o próprio sistema te devolve. Isso é uma das coisas. Então, por exemplo, a OCESP hoje, nós temos parceria com eles e todos os anos a gente disponibiliza de maneira gratuita para o nosso cooperado o ACLS. Então, todos os anos nós temos o ACLS. O que é o ACLS? Né? É o suporte de cardiológico, de reanimação. Vou falar né, do Linguagem jeito para a galera. para a galera entender. Então é lá, e lá o anestesista fazer o curso, ter isso aí fixo na cabeça, medular ali, teve uma parada, teve uma intercorrência, uma arritmia cardíaca, ele tá ali pronto e atender esse paciente da maneira correta, Entendi. né? Então, isso aí é uma das coisas. As outras parcerias, elas são feitas com instituições aqui de Ribeirão Preto, que a gente consegue descontos por ter um número maior de cooperados. Então, vindo de encontro ao cooperativismo. Uhum. Então, a negociação nossa com uma instituição, ela tem um poder maior porque nós temos um número enorme ali, né? de... Então, assim, a gente tem, então, ultrassom. A gente vai lá, tem a escola de ultrassom. Vai fazer essa reanimação,
esse curso de suporte para criança. Tem outra instituição que nós somos parceiro. Ah, eu curso de intubação, né? Então, assim, a própria Copanest, ela tem os seus cooperados que dão um curso, Entendi. né? Então, essa nova sede, que vai ter um centro de treinamento, né? Eu acho que nós, num curto espaço de tempo, nós vamos ter um centro de simulação ali, né? Um centro de simulação realística ali, uns manequins modernos e tudo mais, para que a gente possa entregar mais qualidade para esse cooperado, Legal. né? Então, isso, tudo isso são projetos, Ô né? Zé, e me fala o seguinte, eu tô imaginando aqui, 26 hospitais, quase 400 anestesistas. Cara, como que é em termos de tecnologia que vocês usam para fazer até a escala disso? Como que é a distribuição disso? É, Porque, como você disse, não tem, cada médico coloca suas ainda seus desejos ali, o que que ele está disposto a fazer, escolhe os dias e tudo mais. suas preferências. Isso. É. Então, assim, hoje, né, a Copanest, ela tem uma ferramenta, né, uma plataforma de desenvolvimento próprio, tá? Que é o nosso site, que é o Sinapse, né? No qual, né, a RGB, né, reformulou, né, repaginou, né, deu uma cara nova para nós ali, né? E então nós temos esse site, né? Dentro dessa plataforma, dentro dessa ferramenta, nós temos as escalas de todos os hospitais e de todas as clínicas, né? Porque somando clínicas de radiologia, de cirurgia plástica, de atendimento oftalmológico e tudo mais, são mais de 40 unidades. Entendi. Então, como que a gente ia controlar isso tudo? É Loucura, difícil, é cara. uma loucura, né? Então, Logística absurda. então dentro dessa plataforma a gente consegue, né? Cada unidade tem um coordenador. Esse coordenador, ele tem que fazer a escala, ele tem que, né, monitorar ali alguma vaga, algum déficit, alguma coisa. E, e aí, dentro dessa plataforma, a gente consegue fazer troca de plantão, a gente consegue é, saber onde que eu vou estar escalado para daqui 10 anos, se eu quiser, entendeu? Se eu quiser dentro dessa unidade, né? Então, então, nessa plataforma tem tudo, né? Nessa ferramenta tem tudo. Tem desde a agenda pessoal do anestesista, ele pode formatar lá a agenda dele. Ele pode bloquear as datas que ele não vai estar. Ele tem a escala de disponibilidade dele, ele pode colocar lá. Ah, estou disponível tal dia, né? Tem o fórum de discussões de caso clínico, né? Então a gente tem um fórum onde a gente pode discutir caso clínico. Ah, eu, Zeme, fui fazer uma anestesia assim, assim, assado, e eu tive uma intercorrência assim, assim, assado. Eu coloco lá o caso clínico e os colegas vão lá e dão as suas contribuições, Legal isso. né? Pô, mas aconteceu isso, você fez isso, outro, você colheu o exame assim, assim, assado, sabe? Né? Então, assim, é uma discussão, enriquece, né? Então, aí tem todos os protocolos, né? Tá lá disponível. Nós temos uma diretoria técnica, né? Diretoria científica dentro da cooperativa. Então, aí coloca alguns artigos, algumas aulas, né? Cooperativa Isso tudo hoje dentro da plataforma. dentro da plataforma. A cooperativa hoje tem a gente contribui, né? Residência. Nós assumimos um hospital aqui em Ribeirão Preto que tinha residência de anestesia. Essa residência nós incorporamos, né? Então a cooperativa hoje tem essa residência aqui em Ribeirão Preto, Onde que é que hospital que vocês... Hospital Beneficência Portuguesa. Legal. Então a coordenação da anestesia, da residência médica em anestesiologia da Beneficência Portuguesa, quem faz é a Copanest. Quantas vagas abre lá por ano? Se eu não me engano, são 6 vagas. E aí nós temos contribuição para residência
lá em Bauru, que é outro polo da Copanest, né? A Copanest hoje tem 5 hospitais exclusivos da Copanest em Bauru, tá? Então lá em Bauru tem o Hospital Estadual de Bauru, que é um hospital da FAMESP, né? Da Fundação de Botucatu e da Unesp de Botucatu, né? E nessa lá tem a residência deles e nós contribuímos com os preceptores dessa residência, né? E também lá em Bauru tem o HC de Bauru, que é da USP, que é da fundação aqui de Ribeirão Preto, que é a mantenedora lá, que é a FAEPA, né? Que toca lá e lá tem a residência também de anestesiologia que passa lá com a gente, Legal. tá? Então são 3 serviços. Em São Carlos, lá na Santa Casa também, para esse próximo ano, vão ser abertas aí 4 vagas da Copanest também para residência de anestesiologia. Então, além Aí de para a área da educação ali, da formação. da formação de mão de obra, da formação de anestesistas, da formação de qualidade, né? E também há um projeto, né, dentro do hospital da UFSCar, em São Carlos, que é o hospital que é feita a gestão pela EBSER, do governo federal, para que lá tenha também residência médica em anestesiologia, né? Então, Porque lá, a gente está formando bastante médico, né? sim, sim, O que a gente precisa é trazer. é pro- ter os especialistas, né? Sim, Sim, e uma formação de qualidade. qualidade. Nós não podemos pensar em abreviar essa formação. Sim. Nós não podemos pensar em dar uma formação de qualquer forma, né? Isso Então, é uma outra pergunta que eu já ia te fazer. ah, Como que é o processo para você virar um cooperado? Você tem uma seleção, um procedimento? Como que funciona? sim, sim, com certeza, né? Então, né, assim, o cooperado, a primeira coisa, ele, ele, ele logicamente ele tem que ser anestesista, né? Um anestesista ele tem que ter uma formação em residência que ou ele é reconhecida pelo MEC ou ele é reconhecida pela Sociedade Brasileira, Entendi. tá? Ou ambas, tá? Então, ele precisa ter essa formação, ele tem que ter o registro de qualificação de especialidade, que a gente chama de RQE, Uhum, tá? E só assim ele consegue entrar na cooperativa. entendi. Os hos- Existe hoje pós-graduação na área de anestesia? existe estágio na área de anestesiologia em alguns Entendi. hospitais. Esses anestesistas não querem entrar no mérito de qualidade, Tá, né? Talvez o cara forma, faz lá um estágio e tal, e é um bom anestesista, sim, né? Mas ele não tem a titularidade. Ele entendi. tem que ter um tempo de experiência para poder fazer a prova e aí sim conseguir essa titularidade. Então, se eu não me engano, são 6 anos, né, que ele tem que fazer essa comprovação de atuação diária, né? Entendi. Então, a cooperativa, a primeira coisa é o anestesista ter essa Esse é o qualificação. papel. Tem que ter, né? E aí ele comprovar isso, né? E o nosso setor de credenciamento, de relacionamento médico, que é um setor que nesses últimos meses ele foi, ele foi, ele se consolidou de uma forma profissional, né? Inclusive com a ajuda da RGB, né? Hoje o nosso desafio é trazer É, médico, né, doutor? isso. Então vamos fazer um corte aqui. Convida a galera aqui, olha aqui para a câmera e convida a galera. Vem, Então, tô assim, precisando de 600 anestesistas. nós estamos aí num projeto, né, desafiador aí, e você, anestesiologista, que, que tem, né, suas dores aí no mercado, que se sente explorado, que não tem qualidade, que não tem, né, um apoio, entre em contato com a gente e venha fazer parte da Copanest, né? A Copanest pode te atender aí, pode, né, superar suas expectativas aí e também te trazer mais qualidade de vida,
tá Aí, bom? ó, isso aí, ó. E os caras estão com muita vaga aberta em São Paulo. É, E, enfim, você tá no estado. Piracicaba, São Carlos, Bauru, Lins, Américo Brasiliense, agora Taquaritinga, Jabuticabal, Pois é. Serrana. Tá no estado aqui, você tem vem para Copanest que você Exatamente. vai ter o benefício. Zeme, você atua como diretor financeiro da Copanest, né? Quais são as alavancas aí para você manter a cooperativa saudável financeiramente e sem perder o foco aí no benefício dos nossos anestesistas aí? Sim. Então, isso aí é um ponto importante também, né? Eu, eu tenho, né, uma descendência aí, né? Meu pai é libanês, minha mãe, Entende dinheiro, hein? minha mãe também, né? Minha mãe também. Então, assim, é pai e mãe. Eu tenho uma criação que foi uma criação muito pé no chão, né? Meu pai me deu várias lições de vida, assim, que eu pretendo levar para minha vida, eh, e levo isso como, como prerrogativa, né? Como filosofia de vida, e, e eu tento trazer isso para dentro da cooperativa, né? Primeira coisa é a honestidade, né? Primeira coisa é você saber que para você trabalhar principalmente com dinheiro que não é seu, você tem que ter transparência, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter pé no chão, né? Você não pode arriscar, porque quando é seu, se você arriscar, Perdeu é seu. paciência, filho, você perdeu, né? Agora, quando não é seu, você não pode arriscar. Então, isso é um desafio, né? Porque a Copanest, ela não tem dono. Eu não sou o dono da Copanest, o Caputo não é dono, o Uhum. Cláudio não é dono, o Leandro não tem. Então vamos dizer assim, você está como diretor Eu financeiro. estou como diretor, É, né? Então, isso é uma coisa. Então, a gente tem que ter pé no chão. Por quê? Porque a Copanest hoje tem quantas famílias que dependem da Copanest, né? Então, só para dar um dado, né? Aqui, a Copanest, nos seus 16 anos de trajetória, nós não temos nem um contrato que ficou inadimplente, que ficou sem receber nada. legal isso. Então, isso é o quê? É o trabalho do nosso departamento administrativo, é o trabalho do nosso departamento jurídico, firme, Uhum. né? Junto com a gente. No comercial que põe bons contratos para dentro também ali. Exatamente, né? Então, a gente, quando enxerga um ponto de atenção, ao invés da gente passar pano, tentar fazer um jeitinho brasileiro, não, é preto no branco. É aquilo mesmo, não tem, ó, por que que tá acontecendo isso, assim, assim, assado? Então vamos resolver dessa forma. E a maioria das vezes, né, quando a gente encontra um desafio, quando tem algum tipo de, a instituição está passando por um momento de dificuldade, o que que a gente faz? A gente não pisa na cabeça da instituição, a gente ajuda. Então, o que que nós podemos fazer para reverter? Seria total mesmo. Não leva o problema, não exacerba o problema. A gente foca na solução, né? Como? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o número aqui agora, vamos dar um passo para trás para a gente crescer de maneira sólida, né? Então, eu tenho lá uma equipe que está com 10 anestesistas na instituição, a instituição está passando por um momento de dificuldade. Não, então vamos fazer o seguinte, qual que é a taxa de ocupação desse centro cirúrgico? A taxa de ocupação desse centro cirúrgico eu tenho 80%. Não, então peraí, então eu vou fechar 2 salas. Se eu tenho 10, eu tô tendo uma taxa de ocupação de 80. Eu vou fechar 2 salas e vou ocupar 100%. Uhum. E vou falar para a equipe, equipe,
nós vamos trabalhar um pouquinho mais apertado, né, mais estressado, mas nós vamos receber. E a equipe vai lá e abraça, e entrega, né. Isso já aconteceu várias vezes, várias. E a instituição passa por esse momento. E aí volta ao normal, às vezes até amplia e vai embora. Exatamente. Legal. Traba trabalha na parceria. Bom, agora eu queria falar um pouquinho do marketing, do crescimento da Copanest. Quando a gente começou lá, vocês tinham o marketing já, vocês tinham as peças e tal, mas vocês não tinham uma estrutura disso ainda, né. Então quando a gente entrou, a gente fez primeira coisa, a gente fez o site, depois a gente começou a trabalhar conteúdo nesse site, né. Começamos a fazer a parte de tráfego, aumentar a visibilidade da cooperativa, conteúdo em rede social, cobertura de feira, né. Eu queria te fazer essa pergunta: como que profissionalizar o marketing, né, impactou nos resultados da cooperativa nesses anos aí que a gente está junto? O que que aconteceu, né, nós eu assumi a gestão da Copanest, se eu não me engano, em 2018, tá. Tô aí no 7º ano, tá, então foram 2 períodos lá, a gestão são 3 anos, Uhum. tá. Então foi um ano ali, foi uma primeira gestão ali que nós começamos e já veio a pandemia, que foi o, né, caos. E e aí depois esse é um ponto que é bacana, né, foi muito bacana, que são nas crises que aparecem as oportunidades, e enquanto a maioria das equipes, dos grupos tiveram uma queda no seu faturamento, a Copanet estourou. Por quê? Porque a Copanest abraçou as instituições Uhum. e falou o quê? Eh, "Que vocês estão precisando? Ó, nós estamos precisando de tocar o TI, nós estamos precisando de formar os clínicos para fazer intubação", porque o que acontecia na pandemia é que os médicos não tinham formação para intubação e esses pacientes acabavam morrendo. E aí a Companhia montou um curso de intubação e nós começamos a treinar os clínicos para eles conseguirem intubar os pacientes em estado crítico de Covid, né. Então, nós deu uma virada de chave, né. Beleza, nós conseguimos manter todos os nossos contratos, tá, e o faturamento, ele aumentou. E aí nós passamos esse período, tal, nós conseguimos, aí nós continuamos na gestão, e aí começamos a receber algumas ofertas, porque começou a ter o quê? A demanda reprimida da pandemia, ela começou a ter que ser feita. Uhum. As cirurgias que não foram realizadas na As pandemia, eletivas, as fala. eletivas, elas algum momento elas teriam que ser feitas. E aí as ofertas. Começaram-se as ofertas de serviços. Foi quando nós fomos para São Carlos, foi quando nós fomos para Piracicaba, quando nós fomos, sabe, e aí começou. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a me profissionalizar. Aí eu já comecei a fazer 2 MBA de uma vez. Comecei a fazer um MBA da FGV e O que que você comecei, fez na FGV? executivo, Aham. né, geral, né, Tá, gestão executiva, tá. tá. Um in-company que foi, pela Cicobi. Uhum. A Cicobi montou um in-company e disponibilizou para o cooperativismo, Legal. né. E aí teve uma seleção e eu consegui, né, foi 2 anos de MBA. Foram 2 anos, foi um MBA fantástico. Então eu tinha, eh eh eh
agrônomo, advogado, engenheiro. Eu era o único médico, Entendi. né? Era o único médico. Tinha enfermeiro, tinha, né, da saúde, eram pouquíssimos, né? E então eu comecei a ter uma visão geral de administração, uma visão geral de gestão, né? E aí também fui fazer o quê? Um outro MBA no Einstein de qualidade e segurança do paciente, que era o nosso interesse. Então eu falei assim, ó, vou fazer uma coisa da saúde e vou fazer uma de gestão, né? E aí, nesse da FGV, que começou a abrir, né, a minha cabeça e tudo mais, né? Eu comecei a ver que eu precisava de profissionalizar todos os setores dentro da cooperativa, né? Como eu estava me profissionalizando para fazer a gestão, eu precisava profissionalizar todos os setores. E aí, quando eu fui entender que marketing não é simplesmente um outdoor, não é, não é simplesmente uma propaganda de TV, né? Que o marketing ele abraça todos os departamentos de uma empresa, que ele é o alicerce do negócio. Eu comecei a falar para diretoria, falei, ó, a gente precisa evoluir assim, 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 assado. A gente precisa ter, né? Então, dentro daquele negócio da nossa ferramenta, nós já desenvolvemos um app, né? Sim. Um app que hoje faz parte, né, dessa tecnologia, né? Então, nós Eu lembro que nossa primeira conversa foi justamente sobre o app e tal. foi tudo sobre app, É. né? Então, esse app de gestão de escala, um negócio mais que ele consegue sincronizar offline, Uhum. porque o anestesista dentro do centro cirúrgico não tem internet. Então, foi uma série de coisas que nós começamos a falar, pô, a gente precisa, né? E aí, tomando cerveja lá no Strang, um dia, acho que era aniversário do Ricardinho, se eu não me Eu engano. acho que foi. O dia que ele deu uma caixa pra nós. Sentado lá, eu falei, ô, o Juninho e tal, o que vocês fazem? Ah, nós temos uma empresa de marketing, propaganda, tal, não sei o quê. Falei, tá bom, como é que chama? Ah, chama RGB e tal. No dia seguinte, eu cheguei na cooperativa e falei. Falei, ó, pessoal, assim, 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 assado, acho que vale a pena a gente conhecer. Porque nós precisamos disso, 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 outro. Vamos ver se esse pessoal atende a gente, né? E aí você foi lá visitar a gente, Foi. né? E aí começou a nossa parceria, cara, que assim, chegando na sua pergunta, né? Fiz Não, mas é esse legal, porque rodeio todo, né, cara? Essa contextualização isso que é toda, importante. porque eu acho que é importante isso, né? Então aí chegou e nós fomos muito bem acolhidos aqui dentro, né? E, e a evolução da Copanest depois, né, da profissionalização do marketing, da divulgação e tudo mais, foi extraordinária, né? A Copanest, ela começou a mudar, né, o seu posicionamento de mercado, a mudar a sua imagem dentro do mercado, né? Por quê? Porque a gente tinha que tirar aquela imagem que a Copanest era o grupo de Ribeirão Preto, Uhum. que a Copanest não é Ribeirão Preto. A Copanest, ela é estadual, ela é nacional, né? Nós temos alguns serviços fora do estado, mas principalmente estadual, né? Então, a gente precisava mostrar para o anestesista que a Copanest era tudo aquilo que a gente fala, né? Então, assim, até uma frase, né, do Caputo que eu gosto, né? A gente, a gente conseguia ter vários passos, mas esses passos
ninguém sabia que a gente dava esse espaço, né? E aí a RGB veio para estruturar isso, não só para mostrar, Uhum. mas para estruturar e falar: vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado, vocês, eu acho que a pegada aqui é dessa forma, o caminho é esse. Hoje o público atual gosta disso, né? E aí, cara, veio o ápice do negócio que foi o congresso, né? Congresso esse ano no Copa, Uhum. Congresso Paulista de Anestesiologia, que nós montamos lá o stand e a RGB esteve junto com a gente lá, Cobertura da Fusion, o pessoal fazendo as. cobertura da Fusion, o Linão tava junto com a gente lá. Foi assim um negócio que reverberou Certo, nacionalmente, cara. legal, Foi fantástico, cara. Fantástico. bacana. Não, cara, fico feliz. Uma empresa que a gente tem uma adoração por atender. Eu vejo o próprio Sérgio falando, ele fala, cara, eu adoro atender os caras, ele tá É. muito ligado a vocês. E é legal que tem essa sinergia, porque justamente isso, né? Uma relação de ganha-ganha até nisso, né? Aham. Porque é entender o lado do cliente, entender o lado do fornecedor e tudo mais, e é uma troca honesta, justa e muito legal. Ô Zé, eu quero fazer antes do nosso bate-bola aqui, eu quero te fazer duas perguntas. Uma é como que você vê o desafio da Copanest nesse futuro agora, daqui para frente? O que está sendo o maior desafio de vocês? Bom, Imagino que você vai falar que é gente, é trazer não, mais, não, mais, não, não não. é? Eu digo que assim, né? Eu enxergo, né? Eu gosto de enxergar e eu converso muito com meus pares a respeito disso. Eu acho que toda empresa ela tem a fase de expansão, Uhum, mas ela tem que ter a fase de manutenção. Eu costumo falar assim: você fazer uma amizade é fácil. Você que tem fala fala bastante, é extrovertido, você faz amizade com muitas pessoas, uhum. né? Agora você manter essa amizade História. de maneira sólida, amigo, de concreto, é difícil. Uhum. Então, a Copanest vem numa expansão e agora nós temos que começar o quê? A fase de manutenção. Nós vamos expandir? Vamos, mas nós temos que expandir de maneira estruturada, né? Então, a gente precisa, em determinado momento, nós vamos precisar fazer o quê? Lapidar, né? Lapidar o quê? Entender, né, como nós estamos e saber que essa formatação, fazer essa lapidação, nós vamos precisar, Uhum. né? Nós vamos precisar fazer isso. Não tem como. Para que a gente consiga o quê? Entregar maior qualidade. Porque quando você expande de maneira rápida, você acaba, é inevitável, Não, você sim. acaba perdendo essa qualidade, Tendo uns buraquinhos ali, né? Vamos dizer assim. não é? Então você abraça de mamana caducando, filho. É, Entendeu? Então aí tem título? Tem, então vem. Então aí agora a gente tem que começar a estruturar esses processos, né? De maneira sólida. Então, lapidar, qualidade e manutenção, né? Ver o que realmente a gente quer e o que a gente acha que não é interessante, que não faz sentido, talvez recolocar no mercado, entendi. né? É mais ou menos por aí. Esse é o nosso próximo desafio aí, que eu acho que para os próximos 2 anos, 3 anos, né? Juntamente aí com o desenvolvimento do centro de treinamento nosso, né? Que a inauguração, se Deus quiser, vai ser em dezembro Legal. e a RGB vai fazer parte disso Lógico, aí, vamos cobrir lá, vamos né? estar lá. E imagina aquele cara que tá ali no quarto, né? Porque acho que imagino que é o tempo ali que você começa a determinar o seu futuro. O cara que tá
no quarto, quinto ano de medicina, o que que você fala para ele sobre ser um anestesista? Então, isso aí é uma coisa que, eh, Tipo, tem mercado, é um negócio, a é um Companest bom. vem estruturando isso, né. Hoje, a gente nós fazemos reuniões e orientações para os residentes no terceiro ano. Então, o R3, então os R3 aqui de Ribeirão Preto, das cidades em volta, né, e até alguns lugares da capital, a gente vai lá, faz uma reunião com eles em algum restaurante, alguma coisa bem descontraída, e mostra para eles como que é a Copanesh, Uhum. tá? Como que é a anestesiologia. Então, ele já é anestesista, ele é R3, daqui 2, 3 meses ele é anestesiologista. Sim. A conversa é uma, certo? O nosso próximo passo é exatamente esse, é ir no quarto, quinto ano de medicina e começar a conversa com esses alunos, esses acadêmicos, né? E falar para eles, falar, ó, como que é a vida de um anestesista? Como que é a trajetória de um anestesista? O porquê fazer anestesiologia, né? Ou para encorajá-lo, Uhum. ou para, Sim, sim, não é para mim e segue o jogo, entendeu? né. Então, Porque eu imagino que tem as modinhas, vamos dizer assim, né. Tem época que todo mundo quer ser cirurgião, aí depois tem época que todo mundo quer ser dermato, aí tem época, né. exatamente, Não quero, eu exatamente, quero ser GO, não, não, GO neném não tem hora para nascer, então deixa quieto, vou fazer exatamente. não vou ter As horário. vedetes. Né. Então isso aí acontece, cara, isso aí acontece, né, tem Então fala aqui para o estudante de quinto ano, por que que o é. que que é o lado bom de ser anestesista? Então, o lado bom do anestesista, né, é o que o anestesista ele tem uma formação, né, uma residência de 3 anos, Uhum, né, ele sai pronto para trabalhar e ele, no seu primeiro ano, né, de prontidão, ele já sai, né, com um faturamento relativamente bom, uhum. né. Diferente de uma especialidade cirúrgica, que ele vai terminar a residência, ele vai fazer ele vai ter uma curva ainda de aprendizado, Uhum. para que ele consiga refinar o seu procedimento ali, a sua especialidade, né. E também ele vai começar a Ganhar montar a sua nome, clientela, é. né. Ele vai ganhar nome, ele vai montar isso. O cirurgião, né, ele não sai já com ah, o cara terminou a residência, ó, esse cara Aí ele vai ter que contratar RGB para fazer o vai marketing ter que dele, vai contratar criar o RGB. nome, aquela coi o Exatamente. anestesista já se O forma, vai pra anestesista Copanesp e vai pra arruma trabalho. Copanete, tá no céu, irmão. É, legal. É Aí, ó, tá isso. um baita incentivo. Aí, ó, pronto. Ô Zé, mas vamos falar então um bate-bola aqui, tá. Me fala 3 ensinamentos que você quer deixar pra sua filha, cara. Primeira coisa é que para minha filha é que nada vence o trabalho. Isso eu falo para ela. Então, você pode ter as maiores dificuldades do mundo e o trabalho, ele vai vencer isso. Então, não tenha medo do trabalho. Se tiver alguma uma coisa que minha filha pode levar de exemplo do pai dela, é trabalho. Então isso é a principal coisa. Segunda coisa, honestidade. Meça as pessoas com a sua régua e dê a oportunidade delas serem igual a você, né. Então, essa honestidade, eu até que me prove o contrário, todas as pessoas têm essa honestidade, só que não pode ser bobo, Uhum. né, mas a honestidade. E o respeito, né, o respeito, principalmente, né, isso é outro legado que meu pai me trouxe, né, que meu pai me deixou, principalmente pelos mais velhos. Legal.
tá? Então, respeito, né? Quantos anos sua filha tem? 9. 9. Então já vai absorver. É, é, Legal. Tem que mostrar esse pedaço para ela, é. tá? Essa é para ela. Bom, e se você pudesse escolher uma pessoa no mundo, viva ou morta, tá? Para levar para uma pescaria, quem seria? Meu pai, cara. É, Meu é pai. parceiraço de pesca? Puta, meu pai, ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é, ele é meu exemplo de vida, cara, Que legal, sabe? Meu pai é tudo pra mim, cara. que massa. É, putz. E é uma pergunta que eu gosto aqui, principalmente de fazer para os médicos, né? Se você tiver que tomar uma anestesia geral, quem vai ser o cara que vai aplicar essa anestesia em você? Te pus numa fria, 380 anestesista, parceiro. Caraca, cara, quiser você passa. Ficou até vermelho agora. Essa foi foda. É, porque assim, cara, eu tenho vários anestesistas que eu confio, entendeu? Uhum. É, então, assim, se eu pudesse eu mesmo me anestesiar, seria bom. Pode Mas, responder essa fria. né, Pode falar uns 5, então, pô. pô, então assim, né, cara, eu acho que eu tenho um chefe meu da residência que é meu parceirão, né? Inclusive é meu parceiro de pesca, Ah, é? é, que é o Ricardo Simone, né? Conhecidíssimo aí no meio anestésico, um cara que tem um conhecimento científico aí fora da curva, tá? Ele, eu deixaria ele me anestesiar. Aí. Caputo, com certeza, né? E entre outros, né? Tem vários amigos, vários anestesistas que eu confio. Fora os 380 da Copanet, que você Isso, também iria. isso. Tá legal. Tá bom? Pô, essa pergunta eu te dei uma ferrada, foi mal. Cara, então vamos lá. A gente tá nesse momento gratidão aqui, cara. Volta no passado aí, cita as pessoas que você acha que foram determinantes para você alcançar o sucesso que você tem hoje, cara. Não só não só dentro da medicina, mas na sua vida, que foram as pessoas que você tem essa gratidão aí. Nossa, cara, eu tenho que agradecer a algumas pessoas, viu? Primeiramente, né, agradecer a Deus, né, que tá dentro da minha família, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, que faz parte da nossa vida, né? Agradecer a minha família, né, minha esposa, minha filha, que tem uma, uma paciência, né, cara? Está sempre incentivando, sempre, vamos lá, vai dar certo, calma, paciência, né? Então, minha família, ao meu pai, né, que tá sempre do meu lado, me, me estimulando, me ajudando, né? A minha formação como anestesista, né? Esse chefe que eu falei, esse preceptor que eu tive, que é o Ricardo, tenho muito a agradecer, né? Aos colegas que quando me receberam aqui em Ribeirão Preto, né, o grupo de anestesia que me recebeu aqui em Ribeirão Preto quando eu vim em 2009, que é o grupo do estadual, né? Que é, ó, são alguns, né? E dentre eles Fausto, Rodolfo, o outro Guilherme, então Cássio, né? Então assim, são pessoas que moram no meu coração, que, né, sem o Leandro, que se eles não me recebessem aqui, eu não estaria aqui hoje, Uhum. né? E, e aos meus pares lá, aos outros diretores que estão lá dentro da Copanest, né? Que Leandro, Cláudio, Caputo, que me incentivaram, que me pegaram e falaram assim, ó, vamos junto aqui com a gente, vamos, vamos abraçar isso aqui, vamos botar pra cima, entendeu? Porque não é fácil, né? A gente sabe que os desafios, eles é um leão cada dia, né, cara? Então, é muito difícil, né, cara? É muito difícil. E você abdica, você deixa de fazer várias coisas.
várias, 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 né? Para ter um reconhecimento, nem reconhecimento, para um reconhecimento pessoal, né, cara? É uma satisfação pessoal do que qualquer outra coisa, né? E quando você tem essa evolução pessoal, que você conquista alguma coisa, ou que você chega em algum objetivo que você traçou, ou que de repente, né, aconteceu isso na sua vida e você nem esperava, Uhum. né? Cara, isso aí é muito bom, né? Quando você consegue, cara, isso é muito bom. E aí você acaba viciando nisso, né? Sim. Então, isso, isso é uma coisa, agradeço, agradeço todos os dias, né? Acordo e agradeço Maravilha. por conseguir acordar, por conseguir caminhar, né? Acho que isso aí já tá bom, né? Legal. Mas não esqueço das pessoas Sim. que estão ao meu lado, né? Que sempre fizeram parte dessa história e que fazem parte até hoje, né? Fazem parte até hoje aí, tão junto, né? Então isso aí para nós, para mim, faz uma diferença e eu tenho uma consideração e não esqueço, né? Isso é importante. Legal. Zé, obrigado, uma honra Ó, ter você aqui. Tá? Parabéns pela trajetória de vida aí, parabéns pelo que você, Caputo, Leandro e toda essa galera tá fazendo pela saúde de todo mundo, com a Copanest, né? Obrigado pela parceria de tantos anos aí, e que, se Deus quiser, a gente vai continuar muito tempo. E foi um episódio muito bacana. ó, Um prazer te conhecer mais a fundo, né? ó, Que esse é um dos objetivos aqui sim, do podcast, tá, Zé? Que é muitas vezes a gente se conhece ali no dia a dia do trabalho, se conhece tomando uma cervejinha depois da resenha do depois da tênis, resenha e tal. né? Mas esse bate-papo é muito enriquecedor para mim e para a galera que está aqui nos bastidores, tá? Prazerzaço te receber. Eu que agradeço, né, o convite, eu que agradeço a parceria, né, essa amizade, né, que a gente tá construindo aí, extra profissional, extra, né, que a gente tá construindo nas quadras, né, Isso aí. lá no Strang, né, então eu, eu conheci o Ricardo, né, depois conheci você, Júnior, e eu vi que vocês são pessoas, né, pessoas transparentes, pessoas boas, que têm uma educação ímpar, cara. Então isso aí para nós para mim é o principal, né, cara? Então assim, o resto, cara, a gente contorna, né, É cara? isso aí. Entendeu? Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Abraço. Valeu. Pessoal, então toda quarta-feira, 6 da manhã, episódio novo, tá? Não deixa de se inscrever. Você veio até aqui, pelo amor de Deus, você não se inscreveu, hein? Ó, escreve aí, dá um like e me fala o que você achou, pô. Fala o que você achou dessa entrevista, deixa seu comentário, vê os pontos que a gente precisa melhorar, que a gente tá aqui para isso. O Eleva é para isso mesmo, pra gente se elevar. Valeu, se inspira aí com o Zeme e com os próximos que vão por vir aqui. Até a Obrigado, próxima. obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Valeu. Obrigadão. Valeu, valeu. Tamo junto.